Shalom, igreja, graça e paz. Amém? Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. O Espírito Santo já tem falado grandemente em nosso meio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então é só a gente ficar atento, que Deus está falando. E Ele quer continuar a tratar comigo e com você. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em Levítico, capítulo 13, versículo 2. Levítico, capítulo 13, versículo 2. Nós vamos continuar, irmãos, conforme o Espírito já está falando nessa noite, na mesma linha de exortação. Talvez você veio aqui esperando uma palavra tranquila, que afague o seu ego, que faça você pular de alegria. Mas, por outro lado, a Bíblia fala que a gente, no velório, muitas vezes aprendemos muito mais do que numa festa. Ou seja, em momentos de dor, de tristeza, de angústia, em momentos de embate ou de contradição, é que a gente aprende muito mais. Amém? Lá, nessa palavra, diz assim, você abriu, você acompanha, senão você ouça. Levítico 13, 2. Levítico 13, 2. Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Ali nós encontramos as leis de Deus e a trajetória do povo de Israel. E em Levítico 13, 14, 15, nós encontramos leis de cuidados sanitários, de cuidados com a saúde da população. Nesse versículo em específico, que eu quero ler como base, diz assim: quando alguém tiver um inchaço na pele, uma erupção, uma mancha brilhante que possa indicar que seja lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos para ser examinado. Estranho, né? Mas é porque o assunto que eu quero falar nessa noite é sobre lepra. E os irmãos que são conhecedores da palavra sabem. Aliás, eu creio que não há um crente que nunca tenha lido na Bíblia ou ouvido uma pregação ou assistido um filme, a novela Jesus, por exemplo, e não tenha ouvido, visto a palavra lepra, ou um leproso. Com certeza, é só a gente parar, fechar os olhos, a gente vai se lembrar dos milagres de Jesus, por exemplo, curando aqueles 10 leprosos, em Lucas 17, do 11 ao 19, ou aquele outro leproso, logo no início da trajetória do chamado de Jesus, dos milagres de Jesus, que encontrou com Jesus na beira do caminho e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus falou para ele: eu quero, né? Todo mundo lembra e conhece essas passagens porque são marcantes, são emocionantes, né? Uma pessoa doente, desprezada, afastada da sociedade, sendo curada. Quem não se lembra da história de Miriam, né? Quando ela se levantou contra Moisés, ela e Arão, e Deus puniu ela com a lepra. Todo mundo já leu, já ouviu pregações sobre isso. E também não há ninguém que não tenha ouvido uma mensagem ou visto uma palavra, um filme sobre Naamã, né? O general, o chefe do exército da Síria, que era leproso e mergulhou lá para ser curado. Nós não vamos entrar nesses contextos, é só para lembrar vocês como a Bíblia ela é recheada de situações em que a lepra está lá. E nesses livros, se você depois puder, eu gostaria muito que você estudasse Levítico 13, 14 e 15, que você vai entender o quanto Deus é zeloso e amoroso com o seu povo ao implantar regras extremamente rígidas de saúde pública para que a população não se contaminasse.
Lá você vai ler, você vai entender. Se uma pessoa tivesse uma suspeita de lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. No caso, os médicos da época eram os sacerdotes, os levitas. E ali ele seria avaliado. Se a pessoa fosse constatada com a doença, ela tinha que ser afastada do arraial. Um profissional da saúde que lê lá já vai entender, né? Aliás, hoje todo mundo é meio profissional de saúde, né? Para quem passou pelo Covid, sabe o que é contaminação, o que é cuidados com, né, para não se contaminar com as doenças e etc e tal. Mas, dando continuidade, estou falando sobre isso porque a lepra, ela é várias vezes citada como exemplo, como símbolo, como representação de pecado. Quem sabe, talvez, pelo próprio fato de que aconteceu com Miriam, né? Como punição divina ela ter sido acometida pela lepra, eu creio que deve ter havido um grande temor, né, de toda a população após isso, para que eles não desobedecessem a Deus com medo, né? Se eu desobedecer igual Miriam, eu posso ficar leproso. Por fim, Isaías 1:5, o profeta ele traz uma palavra usando também a lepra como um símbolo, como uma representação do pecado. Diz assim: ah, meu povo, vocês ainda não se cansaram de ser castigados? Vão me obrigar a continuar castigando vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Toda a cabeça está ferida e o coração está enfermo. Vocês estão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e de pus, feridas que nunca foram enfaixadas nem tratadas com azeite. Ele está citando aqui sintomas de um leproso e está simbolizando o estado espiritual da nação de Israel. E assim nós vemos que há uma simbologia sobre a lepra com relação ao pecado. A lepra, irmãos, hoje, com o avanço da medicina, o nome científico dela é hanseníase. Quase que não tem, mas ainda tem em vários lugares, né? Porque ela é uma doença infecciosa, crônica, ela é curável. E ela causa, irmãos, sobretudo lesões na pele, danos aos nervos. Você, com certeza, nos filmes que você assistiu, você deve ter visto, né, aquela pessoa que está com a doença, com sua pele toda machucada, toda saindo feridas, muitas vezes já está o rosto distorcido. E a gente vê o zelo de Deus, irmãos, porque a propagação dessa doença é através de gotículas, ou seja, no ar, tosse, espirros, certo? Então, se você ler lá em Levítico, você vai achar legal, que você vai ver que Deus instrui lá a lei de tudo que deveria ser feito. A pessoa que está com suspeita, ela tem que ser avaliada, e aí a casa dela também tem que ser avaliada, porque também lá em Levítico, irmãos, quando se fala em lepra, também está se referindo em doenças de pele no geral. Às vezes não era a lepra, às vezes era uma micose e outras coisas. E como a pessoa acometida com a doença, ela podia, né, transmitir através das gotículas, então a casa da pessoa também ficava imunda. Se ela relasse um vaso de barro, alguma coisa tinha que ser quebrado, roupa, pano, né? O sacerdote tinha que ir lá e avaliar tudo. Deus cuidando para que não alastrasse. Imagina uma população de 3 milhões de pessoas sem um respirador, sem médicos para atender todo mundo, sofrendo uma pandemia. Por fim, é o cuidado de Deus. Mas não é isso que eu quero falar, só estou contextualizando, irmão, trazendo uma introdução, nós vamos chegar lá. Os sintomas da lepra, irmão, são o seguinte: dores locais nas articulações, no pé ou nos olhos. Na pele acontece que surgem bolhas, erupções, nódulos, perda de cor, vermelhidão, úlceras. É muito doloroso, irmão. Na parte sensorial,
ocorre formigamento, redução na sensação de tato, ou perca da sensação de temperatura, com a diminuição da sensibilidade. Também é comum deformidade física, irritação nos olhos, lesões nos nervos, perca de peso ou dificuldade em levantar um pé. Amém? Trazido todo esse panorama do que é a lepra, um breve resumo de como ela está na Bíblia e como ela representa o pecado, eu gostaria de trazer esse tema, porque eu sei que ele pode ser usado, e aliás é um prato cheio para todo pastor, pregador que gosta da palavra, né, para simbolizar o pecado. Porque desde os resultados, todos os estágios, os sintomas, as consequências da lepra na Bíblia, elas são ótimas para exemplificar e para simbolizar e para representar o pecado. Mas eu quero focar, irmãos, em um sintoma específico, para nós desenrolarmos toda uma simbologia, para que você nessa noite possa ser tocado por Deus, eu espero. O sintoma que eu quero focar, que eu citei aqui acima, que essa doença causa, e que o Espírito Santo tocou no meu coração para detalhar, é a redução da sensação de tato, a perca de sensação de temperatura e, principalmente, a diminuição da sensibilidade. O que é isso? A pessoa com lepra, irmãos, se ela está cozinhando ali, ela põe a mão no fogo, ela não sente. Se ela está cortando alguma coisa, ela passa a faca no dedo, ela não sente. Ela perde a sensibilidade, vai pegar um copo, derruba. A sua pele, a doença causa isso no seu organismo. Aliás, tem outra doença também que faz isso, que se chama, a sigla dela é SIPA. Ela é chamada de insensibilidade congênita à dor com anidrose. O principal sintoma dessa doença, irmão, é a falta de percepção da dor sensorial. Ou seja, ela não sente dor. Ah, mas é uma maravilha isso, pastor. Eu sinto dor todo dia, acordo com dor, durmo com dor. Não, não é uma maravilha. Imagine você não sentir nada. Certo? Mas tudo bem. Que lições nós podemos tirar sobre isso que eu estou falando, desses sintomas, para a nossa vida espiritual? O que nós podemos aprender? Primeiro nós vamos falar do mundo. Em 2 Coríntios 2, 4, lá diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui a palavra está falando que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, as pessoas que não creem lá fora, para que a luz do Evangelho não chegue até eles, e eles não vejam a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se nós substituirmos esta palavra que o Deus deste século cegou por retirou o tato, retirou a sensibilidade dos incrédulos, nós vamos ter uma percepção interessante sobre essa doença. E eu creio que nós podemos então constatar que as pessoas estão leprosas. As pessoas lá fora estão doentes. As pessoas lá fora estão mergulhadas no pecado, porque perderam a sensibilidade do que é certo, do que é errado, e estão se ferindo, se machucando, se dilacerando, achando que está tudo bem. Esse versículo alinhado, com o que nós estamos falando, sobre esses sintomas, ele mostra, irmãos, que as pessoas lá fora, por conta de não ter mais sensibilidade, não ter percepção, elas já não sentem mais amor, já não sentem mais compaixão, matam, ferem, são feridas, não sente nada. Matam uma pessoa como se fosse um pernilongo que você mata na sua casa te incomodando. Briga.
E a gente vê cada vez mais que parece que a pessoa não sente mais nada. É aquilo que a pastora estava falando agora há pouco. As pessoas estão vivendo em trevas, falando que estão na luz, invertendo todas as coisas. Veja como está lá fora, irmãos. Veja se não é uma falta de sensibilidade. Isso é tão interessante que essas coisas vêm evoluindo, e está chegando num estágio, irmãos, onde muitos pregadores, estudiosos da palavra, estão chegando à conclusão que nós realmente estamos nos dias de Noé, igual aos dias de Noé. O cheiro do pecado já subiu às narinas de Deus e está insuportável. Porque não há mais, irmãos, compaixão alguma na sociedade, na humanidade. A sensibilidade se foi por completo. E o pecado, assim como a lepra, irmãos, ele nos faz perder essa sensibilidade. E nessa situação, nós estamos sujeitos a não perceber que estamos doentes. Não sentir que estamos colocando a mão no fogo ou se cortando e dessa forma machucando e correndo risco de vida até a morte. É assim que as pessoas caminham. Você vê que as pessoas não têm medo de mais nada. Andam que nem loucos pela rua. Esses dias eu vi na televisão uma reportagem que agora tem uma modinha entre os jovens, os motoqueiros, eles se reúnem e saem de moto pelas ruas, em grupo, empinando, fazendo tudo quanto é coisa errada. E rede social, né? Espalha aí pro Brasil inteiro. E tantas coisas, irmão. Se a gente for detalhar aqui, a hora vai longe, se a gente for citar, mas você sabe do que eu estou falando, porque você vive aí na rua, você tem as suas experiências e conforme a gente vai falando, você vai imaginando as coisas que você vê no seu dia a dia. E o que acontece, irmão? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? Então, quanto mais as pessoas estão insensíveis, não estão sentindo, e estão pecando, e estão se afundando no erro, no engano, mais elas estão caminhando para a morte. Não só espiritual, como física. Não só espiritual, como física. Nunca se viu tanto, em uma época, tantos jovens morrendo. Porque a palavra se cumprindo, né? Filho que não obedece. Eu estou lendo toda a lei, né? Deuteronômio, Levítico. E as leis eram tão severas, eu fiquei sorrindo sozinho quando eu estava lendo, né? Se um pouquinho dessa lei pudesse ser aplicada hoje, principalmente com relação a filhos obedecer pais. Hoje, filho bate em pai e mãe. A lei de Moisés fala que se um filho responder, ele já deveria ser apedrejado. A coisa era séria, irmão. As pessoas tinham temor, tinham medo. Eu quero falar ainda sobre aquela doença SIPA que eu citei, os sintomas dela. Diz assim que... E também a lepra. A sensibilidade, irmãos, a dor física, ela tem uma função protetora. Porque ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E é muito comum a pessoa que não tem sensibilidade, que tem essas doenças, morram bem rapidamente por conta de lesões e de doenças não percebidas. Porque para pensar, a pessoa que ela não sente dor, ela não sente nada. Ela está lá jogando bola, ela chuta uma pedra, o dedo machuca tudo, mas ela nem está sentindo. Na hora que ela vai ver, ela está tudo machucado. A dor, irmãos, ela nos previne de acidentes, da morte. Então, imagine você não sentir nada. Quando você corta um dedo, pelo amor de Deus, você vai lá, você lava, você passa um monte de coisa para não infeccionar, você cobre. Imagine você não sentir nada. E ali começa a infeccionar a ferida. Com relação à vida espiritual, é o que eu li agora há pouco. O salário do pecado é a morte. Mas agora eu quero avançar
para chegar aonde eu gostaria de falar nessa noite, que é com a gente aqui dentro da igreja, sobre o risco de nós estarmos contaminados com essas doenças, mesmo dentro da igreja. Eu confesso aos irmãos que quando eu recebi essa analogia, eu fiquei com medo. Me deu um temor muito grande. Porque eu fiquei pensando comigo mesmo, Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada e estou pecando e não estou sentindo, e não estou percebendo e para mim está tudo normal? Será que está tudo certo? E eu gostaria que essa mensagem dessa noite levasse a todos a uma reflexão sobre isso. Será que eu e você não podemos estar contaminados com a lepra, com a sífilis, e não estar sentindo os pecados, as misérias que nós estamos praticando? Será que estamos fazendo e não estamos percebendo que aquilo não agrada a Deus? Por que será que Deus tanto fala, nos corrige, nos exalta, nos exorta na igreja? Ô irmão, eu quero escutar a palavra de bênção, vamos corrigir a nossa vida para começar a ouvir outro tipo de mensagem. Porque Deus fala é porque a gente precisa ouvir, concorda? Então se Deus está corrigindo, se Deus está falando, se Deus está chamando atenção, é porque a gente ainda não está na onde Ele quer que a gente esteja. Brincadeira. Sobre eu quero ouvir palavra de bênção, eu quero ouvir o que Deus mandar. Mas, de certa forma, faz sentido. Se a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, e é Deus que fala, e Deus só vem falando de correção, de sair do pecado, de mudar de vida. Se é Deus que está falando, então é porque a gente precisa ouvir. Ah, pastor, mas na igreja lá é só bênção, prosperidade. Talvez a igreja lá esteja uma bênção. Ou talvez estejam todos leprosos. Então, irmãos, como eu cheguei, eu refleti, estou refletindo todo dia sobre isso. Nas minhas orações eu peço muito a Deus, Senhor, se eu estiver doente, me mostra onde está. Eu quero sentir as minhas misérias, eu quero sentir os meus pecados. Lembrei agora que a pastora pregou esses dias sobre a carne, né? E ela falou sobre a preguiça. E aquilo falou comigo. Nossa, como eu estava com preguiça esses dias de feriado. Acordei e fui dormir com uma preguiça. Aí vem a pastora e prega. É Deus falando. Pronto, já não estava enxergando aquilo lá. Minha esposa dá risada, porque ela sabe que eu sou preguiçoso. Ou melhor, era. Em nome de Jesus, é glória isso daí. Mas assim, irmãos, a gente tem que estar atento à voz da palavra do Senhor, à voz do Senhor, atento à palavra do Senhor. Porque é muito legal a gente ouvir a palavra, vibrar quando vem uma exortação, achando que é para o vizinho do lado. Você reparou que a gente sempre pensa que Deus está falando é com o outro e não é com a gente? A gente nunca veste a carapuça. Irmão, pega tudo que Deus está falando, tenta encaixar na sua vida, tenta encaixar para você. Amém. E começa a colocar em prática. Glória a Deus. Aleluia. Para embasar, é um versículo muito famoso. Para embasar isso que eu estou falando sobre a gente correr o risco de estar com lepra, sendo leproso dentro da igreja, porque não está sentindo, porque não está percebendo, porque não está tateando. Nós vamos ler rapidamente, os irmãos podem apenas ouvir, Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se conformar com este mundo, irmãos, é o principal sintoma. É o principal sintoma de que nós estamos contaminados com esta lepra. Pois estamos perdendo a sensibilidade como cristãos.
Esse texto, irmão, não vos conformeis com este século, eu quero ler em outras traduções só para os irmãos abrirem a mente. Em outras palavras diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse século. Nova tradução da linguagem de hoje. Em outra tradução diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Nova versão internacional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. King James atualizado. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Nova Bíblia Viva. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Bíblia A Mensagem. Todas essas formas de expressar está se referindo ao mesmo texto, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, com este século. O que é se conformar, irmão? É se moldar, como em outra tradução aqui diz. O que é se conformar, irmão? É imitar a conduta das pessoas do mundo que estão sendo guiadas por Satanás. Se você vê um vídeo, um filme sobre um leproso lá, nas novelas Jesus, ou qualquer filme bíblico que mostre lá um leproso, você vai ver que ele vai estar sempre isolado, sofrendo, perdido. E as pessoas, nós como cristãos, se a gente se conformar com o mundo, é a mesma coisa da gente estar querendo imitar aquele leproso. A gente está querendo viver igual a ele. Sem sentir culpa, sem sentir medo, sem sentir temor. E Deus tem falado tanto sobre essas coisas. Sobre a falta de temor, sobre a falta de medo, sobre a falta de preocupação com as coisas de Deus. Esses dias eu estava pensando o quanto a gente leva a vida na correria e esquece que Jesus pode voltar agora, no próximo minuto, ao sair da igreja, no meio-dia, na hora do seu trabalho, na hora do seu lanche. A qualquer momento Jesus pode voltar. E aí? Você está preparado? Você vai subir? Você está pronto? Você é salvo? E a gente, irmão, por falta de medo, de temor, a gente vai levando a vida como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo certo. A gente já perdeu a sensibilidade que outrora a gente tinha quando a gente aceitou Jesus, quando a gente recebeu o Evangelho. A gente tinha um medo, um desejo de fazer as coisas tudo certinho. A gente não conhecia a palavra. Se o pastor falasse A, a gente falava A. Se o pastor falasse B, a gente falava B. A gente tinha sede, fome e medo. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu não sabia nem como começar a ler a Bíblia, o que fazer. E eu cheguei no pastor, onde que eu posso ler a Bíblia? Como eu devo começar? O que eu devo fazer? Aquela preocupação, aquele medo de querer fazer as coisas certas para Deus, de agradar a Deus. E isso a gente vai perdendo, essa sensibilidade. E não se conformar com o mundo, irmãos. Nós temos alguns exemplos aqui, que já até foi citado aqui hoje à noite. Se conformar com o mundo é aquele famoso, isso não tem nada a ver. Fazer isso aqui não tem problema, isso aqui é coisa atual. Não é verdade? Quantas coisas que hoje em dia, na nossa visão, na visão das pessoas, não tem nada a ver mais. As pessoas não estão preocupadas. Hoje em dia, o divórcio já se tornou algo comum, até dentro da igreja, né? Infelizmente. E como eu não lembro quem disse uma vez, mas a igreja vai abrindo as portas aos poucos para o pecado. Citou o divórcio. Hoje o divórcio é comum. Amanhã será o homossexualismo, que já está sendo comum em algumas igrejas. Depois da manhã será isso. Depois da manhã será aquilo outro. Por quê? Porque se foi a sensibilidade. E o problema, irmão, é que o salário do pecado é a morte. A gente está se ferindo, a gente está se machucando, a gente está se cortando, a gente está caminhando para o buraco, se a gente continuar vivendo conforme o mundo quer. O linguajar, irmão, cheio de palavrões. Eu ouvi
um pastor dizendo que hoje em dia o falar palavrão é tão comum que é como se fosse um sotaque de uma região do país, né? A gente vê o mineiro, que é o seu sotaque específico, o sulista tem o seu. Falar palavrão se tornou tão habitual, tão comum, que é como se fosse um sotaque dentro da língua portuguesa. E tem muito crente que acha que é normal. Por quê? Porque já perdeu a sensibilidade. Irmão, quando eu comecei na igreja, não podia nem mascar chiclete dentro da igreja. Quer dizer, não sei se pode ainda, né, pastor? Por fim, quando eu comecei eu fui levantado a auxiliar, obreiro, o pastor fazia a gente ir lá, pegar o chiclete da boca da pessoa, com educação, é claro, pedir. Mas era uma coisa bem rígida, sabe? E não estou falando que isso deve ser implantado como regra aqui, pelo amor de Deus, só estou falando... Aí. Então, irmão, então vigia. Você anda chupando chiclete na igreja, comendo as coisas, fica esperto. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. A gente aprendia isso. A gente aprendia dessa maneira. E a gente vai perdendo a sensibilidade, irmão, e a igreja e o culto vai se tornando como se fosse uma reunião social. Como se fosse uma coisa comum, uma festa, um encontro. Como se faz um encontro ali no sapão. Os jovens vão ali para se encontrar, para beber. A igreja hoje em dia é ponto de encontro para muitos jovens. Não digo aqui, irmão, digo assim, tem igrejas que usam isso como atrativo. Graças a Deus, a pastora não faz essas coisas aqui. Mas tem hoje igrejas que fazem discoteca, fazem isso, aquilo, outro, que vão atrair os jovens, isso aqui. E a igreja vai se moldando ao mundo. E não o mundo se moldando ao que Cristo quer. E assim nós vamos se moldando ao mundo. E as conversas maliciosas, né? Estava falando de palavrão, conversa maliciosa. É tão comum, né? Está falando ali, daqui a pouco já vem uma malícia, uma brincadeira, torpe, né? Piadas. E a gente, como cristão, a Bíblia fala que a gente deve sair da roda dos escarnecedores. Irmão, estou lembrando essas coisas só para você entender que às vezes eu e você estamos com lepra, viu? Estamos perdendo a sensibilidade e o pecado está entrando dentro de nós e a gente está se ferindo sem perceber, se machucando sem perceber. Cuidado, porque a qualquer momento a gente pode morrer espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala que há muitos que dormem, há muitos que já estão caídos. Porque, irmão, aleluia, o pecado já entrou no coração e se tornou comum. Você se conformou. Não vos amoldeis a este mundo, não imiteis a conduta e os costumes do mundo. E a moda? Isso aí eu vou deixar para a pastora, que ela falou que vai... Eu também sou especialista nisso, irmão. Eu nasci numa igreja de usos e costumes rígidos. Aliás, até exagerados. Então eu sei bastante sobre isso. Mas eu acho que esse tipo de assunto realmente é a pastora. Mas eu vou dar uma palhinha de coisa leve. A moda, irmão, eu posso te garantir, ela é governada por Satanás. Ainda bem que ainda tem agora uma moda evangélica, né? As coisas é tão estranhas, né? Há 100 anos atrás, uma roupa que cobria todo o corpo, uma saia comprida, era simplesmente uma roupa. Hoje é moda evangélica. Porque acho que os poucos que se vestem assim são os cristãos, são os evangélicos. Eu lembro que quando eu me converti, logo no começo, a gente tinha na ponta da língua um ensino que os pastores ensinavam assim pra gente. Quando você vai diante de um juiz, a pastora sabe, porque ela é advogada, você se veste de qualquer maneira, você vai lá de qualquer maneira, não vou nem citar vestes, vou citar dessa maneira. Ou você põe a tua melhor veste ali, cobre todo o teu corpo certinho. Se a gente faz isso diante de um homem, uma autoridade terrena, quanto mais com Deus.
E eu acho interessante também que, graças a Deus, ainda lá no Congresso, quando a gente assiste algumas sessões da Câmara, aquelas coisas, os vídeos, por mais terrível de ideologias contrárias aos cristãos, mas lá tem uma regra de etiqueta e de ética. Os homens têm que se vestir com modéstia, as mulheres também, por mais que seja do PSOL, seja isso, aquilo, outro, lá tem que se vestir direito. Para quem sabe ler um pinga letra, e vamos deixar isso aí para a pastora depois. E o namoro cristão? Que hoje em dia, irmão, para resumir, porque a hora já foi, eu já vi pais, já ouvi histórias de pais e mães que falam assim: é melhor que o meu filho traga a namorada para dormir aqui em casa com ele do que lá fora na rua, correndo risco. A coisa está tão comum, irmão, que o sexo fora do casamento se tornou banal no namoro. Inclusive, a gente vê que pessoas que deveriam ter um princípio cristão acham que isso é normal. É a falta de sensibilidade. Nós já não estamos sentindo temor, já não estamos sentindo que estamos se machucando, já não estamos sentindo que estamos morrendo. E aí, irmãos, mesmo sendo crentes, dentro da igreja, mesmo professando a fé em Jesus, acabamos frios, mortos e, enfim, leprosos. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Eu te convido, irmão, a refletir sobre tudo isso que eu falei e a fazer como aquele leproso de Mateus 8:3, que vai de encontro com Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Eu tenho certeza que Jesus vai falar para você: eu quero. Eu tenho certeza que Jesus vai falar para você: eu quero. Mas para isso nós precisamos reconhecer o nosso estado, a nossa situação real. Mas eu quero te chamar a atenção sobre um detalhe. Mas, pastor, o senhor falou aí sobre esse sintoma que às vezes o leproso, a pessoa que tem sífilis, ela não sente dor, ela não sente. E se eu estiver fazendo alguma coisa e eu não sinto que é errado? Eu não acho que é errado, eu não percebo, eu não tenho essa condição. Desculpa, pastor, o que o senhor está falando eu não concordo. Desculpa, pastor, o que a senhora ensina eu não concordo. Eu não acho que isso tenha problema. Irmão, a gente tem todo o direito de fazer essas perguntas e ter esse posicionamento. Mas eu acho que se a gente quiser se aproximar de Deus, nós pelo menos deveríamos ter o cuidado de perguntar para o Senhor, que é o nosso Criador: Senhor, é isso mesmo? Será que isso que eu acho que não tem problema, tem problema? Será que isso que eu estou fazendo está fazendo mal para mim? Eu estou lendo Os Heróis da Fé, estava lendo sobre João Bunyan, né, que é o autor do Peregrino, entre outros títulos. E esses homens de Deus do passado passaram por mesmas coisas, né? Praticamente eles tinham dificuldade de ter acesso à palavra e a conteúdos, e sofriam e tinham muito temor e medo de ir para o inferno. E eu lembro que, lendo uma parte dessa história dele, ele estava em um momento de buscar a palavra de Deus e ele teve acesso a um conteúdo de uma seita chamada Hunters, da época, que era uma seita herética. E ele fez uma oração e essa oração me tocou e me marcou. Que ele dizia assim na sua oração: Senhor, se essa doutrina vem de Ti e é para o meu bem, que o Senhor me permita mergulhar nela. Se esse ensino, se essa doutrina não é de Ti, não é para o meu bem, que o Senhor me afaste dela. E assim, irmão, se você tem dúvidas sobre alguma coisa, ore ao Senhor: Senhor, se esse ensino que foi falado, se isso aqui é certo, é a Tua vontade, me permita mergulhar nisso, me coloque, me incentive, me lance nesse caminho. Se não é de Ti, arranca de mim, me mostra o caminho para que eu saia fora. Se você tem dúvida, irmão, sobre alguma coisa, pergunte para o Senhor, coloque-se diante do Senhor.
Ele vai te colocar na direção correta. Ele vai te levar para os caminhos de salvação. E aí, irmãos, quando você começar a ter medo de novo, quando você começar a ter temor de novo, já é um bom passo. Já significa que você está sendo curado. Porque você já está começando a sentir dor. Quando você ouve uma palavra, que nem a pastora pregou sobre a preguiça, e eu senti que me doeu, significa que você já está sendo curado. Quando você começa a ouvir uma mensagem que toca em você e te causa dor, significa que você já está voltando a ter sensibilidade. Você já está sendo curado. Se nada te abala, se você não sente nada, cuidado. Pode ser que você está doente. Vamos orar então. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Para que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Eu quero que você saia daqui, irmão, e quando você for orar hoje à noite na sua casa, que você se lembre dessas palavras. E que você ore a Deus com todo o seu coração, sua humildade, perguntando para o Senhor se você está leproso ou não, se você está doente ou não, se você está perdendo a sensibilidade ou não. Peça para o Senhor mostrar, irmão, para você onde você está errando, o que você precisa mudar. Porque às vezes a palavra vem todo dia e a gente não ouve, entra aqui e sai por ali, porque a gente não perdeu a sensibilidade. Mas a partir de hoje, a partir do momento que você pedir ao Senhor e você querer ouvir a voz do Senhor, Ele vai abrir os seus olhos e os seus ouvidos. Amém? Pai, em nome de Jesus, diante de tudo que foi falado, Pai, desde o início do culto, o Senhor falou sobre os ais, o Senhor falou sobre o pecado, o Senhor falou sobre as pessoas estarem vivendo longe de Ti, Teu povo Israel que se afastou de Ti, e o Senhor acabou precisando deixar de cuidar da vinha. Ó Senhor, eu quero ser Tua vinha, eu quero ser cuidado por Ti. Esta igreja é a Sua vinha, continua cuidando de nós, continua podando, continua, Espírito Santo, continua podando para que ela dê frutos, para que este avivamento tão esperado possa chegar. Ó Espírito Santo, permita-nos sentir de novo dor, medo, temor pela Sua palavra, medo de ir para o inferno mesmo, como outrora a gente sentia, medo de estar fazendo alguma coisa errada, de estar desagradando o Espírito Santo de Deus. Medo, Senhor, temor de Ti ao entrar por essas portas e pisar neste santo lugar que é o local em que nós nos reunimos para Te adorar. Ó Senhor amado, Espírito Santo, continua bradando no nosso coração, assim, Senhor, como a história de John Bunyan, os livros dele, Senhor, ecoam até hoje e as Suas palavras falam ao nosso coração até hoje, que a Tua palavra, Senhor, também, que foi pregada nessa noite, que está sendo pregada nesse altar, nesses dias, por várias e várias pessoas, todas guiadas pelo Teu Espírito Santo, continuem ecoando em nosso coração para nos moldar, que nós não sejamos moldados pelo mundo, mas sim por Ti, pelo Teu Evangelho, para que possamos, ó Pai, estar experimentando a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim eu abençoo, eu apresento todos esses irmãos que o Senhor falou aqui nessa noite. Eu creio, meu Deus, que a partir de hoje nós vamos melhorar, nós vamos mudar, coisas na nossa vida vão começar a ser diferentes, porque nós vamos sentir de novo, para não sermos, papai, feridos pela falta de sensibilidade. Em nome de Jesus, amém.